Olá, eu sou o Alan Ferreira, nascido em São Paulo, morador de Santo André, tenho 49 anos, sou companheiro da Patrícia Débora Lopes, pai do Vitor Hugo Lopes Ferreira. Moro no bairro Jardim Riviera, sou formado em Ciências Sociais e em Direito, pós-graduado em Políticas Públicas pela Universidade da Unicamp. Sempre morei na periferia da cidade de Santo André. Eu tive paralisia infantil com 9 meses de idade. Sou criado pelo meu avô, né, o senhor Onofre, e pela minha mãe adotiva, Enedina. Mas nesse período da infância, eu fiquei um período com eles. E aí eu morei um tempo em Campo Belo, em Minas Gerais. E depois eu retornei para Santo André para fazer tratamento, né, para paralisia infantil, na Casa da Esperança aqui em Santo André. Então eu usava aparelho, né, na perna, então tinha uma dificuldade de andar. Hoje ainda ando mancando, né, mas fui crescendo, né, como uma criança que foi bem cuidada, né, pela família, apesar de todos os percalços. A história da política na minha família, ela é oriunda de várias situações, né, que eu fui conhecer, inclusive, recentemente. Primeiro com o meu avô, né, meu pai, Onofre, ele foi sindicalista, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, né, a chapa caçada na ditadura militar, inclusive há um pedido de anistia, né? Essa história que eu estou contando aqui, ela é inclusive uma história recente que eu fiquei sabendo, no período eu não sabia. A minha mãe biológica, ela também foi parte, né, fez parte da política, foi candidata a vereadora aqui em Santo André, da Guimar Ferreira, né, em 2000, na época que o Celso Daniel foi eleito, né, reeleito, aliás. Então tem um pouco do sangue aí, né, da história. Mas a minha participação, a minha entrada na política, ela se dá em 92, né, com o meu primeiro emprego registrado. Eu tinha começado a trabalhar com 14 anos numa empresa de molas, ali na região do Vila Maitá, e aí depois eu saí dessa empresa e entrei na Lisdarc, que era aqui na Perimetral. Ali então foi a minha primeira empresa registrada. E nesse período, em 92, a gente estava tendo uma efervescência no país, né? Estava tendo a história do Fora Collor, muitas greves, enfim, né? Aqui em Santo André não era diferente. E aí a minha empresa, né, os trabalhadores no período entraram em pedidos de reivindicações de salário, melhorias de salário, e eu entrei, né, dentro do processo de greve e me sindicalizei ao Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Né? Então foi a minha primeira aparição na política, foi essa, né? Passou a greve, a gente ganhou a greve, né? Aí passou mais um período, depois eu também me desliguei da empresa, e aí foi só em 94, 2 anos pós, né? Porque aí também eu já tinha 17 anos, serviço militar, aquela história toda, que eu vou, em 94, 95, eu vou dentro da escola, né, estadual, Premem, né, aqui o Nicolau Moraes de Barros, no Vila Pires, que eu vou me engajar, né, no movimento estudantil. Então a minha história de ativismo político começa dentro do Grêmio Estudantil. Né? No dia 11 de agosto de 95, a gente vai em passeata e reivindicação, né, de melhorias para a educação, e aí eu me engajo, né, me torno presidente do Grêmio, um Grêmio que levou o nome de um estudante amigo nosso que foi morto pela polícia na frente da escola, né, o Reginaldo da Silva. A gente fez passeata, a UME Santo André, né, se mobilizou, isso aconteceu naquele período. A partir daí eu fui militando, né, dentro do movimento estudantil. Então, saía do Grêmio e fui para a UMES logo em seguida, né, virei diretor da UMES, participei de congresso, montagem de Grêmio, frente de Grêmios. Né? Então a gente tinha todo o âmbito para lutar pela melhoria da educação. Naquele período tinha também o período do Fernando Henrique Cardoso, a gente chamava de FHC, né? Nós tínhamos aqui o governo do PSDB em São Paulo, né? Que também tinha problemas das escolas estaduais, e a gente pedia melhorias, né? Para a educação no âmbito do Estado. E lutava pela criação de uma universidade do ABC, né, uma luta de mais de 30 anos, de vários companheiros que lutavam pela UFABC, né, e aí a gente estava naquele período lutando por várias bandeiras, né, então eu participei de Fórum da Educação, né, naquele período, participei do orçamento participativo, e aí em 96 eu me engajo no processo eleitoral da cidade, né,
E aí eu conheço as pessoas da JPT, né, a juventude do PT, nesse período do movimento estudantil. E aí a gente vai participar da campanha do Celso Daniel, em 96, né, participando da construção de um programa de governo aí focado para políticas públicas para a juventude. O Celso ganha em 96, assume em 97 e a gente cria a assessoria da juventude, né, no meio desse processo. E a partir daí a gente começa a discutir um âmbito para além do movimento estudantil, né? Começa a discutir políticas públicas para a juventude. Então aí tinha o Fórum da Juventude, tinha a luta para a criação de um Conselho Deliberativo da Juventude, a criação de um Centro de Referência da Juventude, né? Que é uma parte do meu engajamento, segundo pós-movimento estudantil, que eu vou me engajar nas políticas públicas, né? Aí já dentro da universidade, né? Fazendo ciências sociais. Foi por aí que eu comecei, né? É um pouco complexo, mas a política tá nesse contexto. Hoje, com 49 anos, dizer que eu não tenho mais como sair do âmbito da minha história, né? Porque a política ela faz parte da minha história, né? Como eu contei inicialmente, é um processo que é enraizado dentro da luta do ABC, né? Aqui da cidade. Aqui tem a luta, o nascimento da luta dos trabalhadores, né? E trabalhadoras. Então, em 97, quando eu entro no PT, né, eu me filio em 97 ao PT, então eu começo na minha vida a ter uma vida partidária, né? Então aí eu me torno, né, um militante da juventude do PT, né, fazendo parte ali já do setorial da juventude, e então assim, de lá para cá eu nunca mais saí, né? Então a minha vida ela é baseada na luta por melhorias de direitos, né? Então, quando eu me formei em Direito, foi nesse sentido, de buscar, né, a gente entender os aspectos dos direitos dos cidadãos, né? E aí, nesse sentido, a minha luta política é também na defesa de direitos, né? Então, ela está intrínseca, né, dentro da vivência da minha vida, né, dos meus familiares, né, e na vida da cidade, né? Então hoje a gente luta por melhorias na nossa comunidade, na cidade, né? Então a gente passa a olhar, né? E aí o meu contexto pós os movimentos estudantis, né? Eu vou me profissionalizar como educador social, né? Eu vou entrar dentro do Centro de Referência da Juventude e trabalhar como educador social e fazer parte da luta cultural na cidade, né? Então participando de movimentos culturais. E aí a gente vai encontrando, né, bandeiras que a gente vai abraçando. Então pela cultura, pela saúde, pela educação, né? E esses aspectos que nossa cidade vive, eu vivi de forma protagonista, né, na construção de políticas. Então, participar de um governo como o Celso Daniel a gente ajudou a construir, né, as ações. E aí a gente criou o corredor cultural na cidade, né, o Parque Celso Daniel, hoje, né, Parque Celso Daniel, a gente chamava de Duque, né, antes, né, Duque de Caxias, e ali a gente fazia atividade, o parque começou a funcionar 24 horas. Então, assim, a gestão do PT, né, o modo petista de governar, a gente começou a fazer parte dessa história, né, de protagonizar. E aí foi passando os anos, né? Então a gente foi participar das gestões, né, do PT aqui na cidade. Então, enquanto gestor, eu fui agente de saúde em 2007. Né? Em 2007 foi quando meu filho nasceu. Eu era agente de saúde no meu bairro, no Jardim Riviera. Lá, né, eu fazia parte do programa Saúde da Família. Então a estratégia da saúde da família era levar o médico na porta de casa, o agente de saúde, a enfermeira, levar, né, os médicos especialistas. E aí, nesse sentido, foi onde eu abracei, né, a bandeira do SUS, né, porque eu achava importante, né, o médico estar próximo da comunidade. Então, assim, a luta por saúde, melhoria de saúde no Parque Miami, no Jardim Riviera, né, ali o PT foi construindo a sua história. A história das melhorias do Jardim Riviera, do Parque Miami da região tem a ver com a história da execução de políticas exitosas do PT em Santo André. Porque no meu bairro você pode enumerar os serviços públicos que nós temos, né? Pode listar o posto de saúde, a EMEI, a creche, né? O asfalto, a iluminação, o saneamento. Todas essas questões que eu estou mencionando foi o PT que criou dentro dessa comunidade, né? Então, e em cima de luta. Então, eu fiz parte da Associação de Moradores, fui eleito, né, em 2014,
e para lutar pela regularização fundiária daquela região, né, e por melhorias. Então a gente reformou a Praça do Parque Miami na época né, criamos a creche e aumentamos o funcionamento do posto de saúde, enfim. Ali o PT tem história, né, e aí a minha história está dentro, né, desse contexto. Eu trabalhei na Prefeitura de Santo André, né, como agente de saúde, depois eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social, né, na Secretaria de Governo na época do João Amileno, e no governo Carlos Grana eu trabalhei na Secretaria de Administração e Comunicação e Governo. Então, assim, eu adquiri experiência em gestão pública, né, ao mesmo tempo que eu era capacitado, fazia faculdade, né, fazia pós-graduação, e pós a saída da gestão do Carlos Granas, eu fui trabalhar, né, na Câmara de Vereadores. Ali foi um grande aprendizado. Eu tive uma experiência de 4 anos trabalhando no Legislativo, aprendendo a legislar, né, a ajudar o vereador a construir a plataforma de ação, né, que é o papel do vereador. Então, a gente precisa entender que o vereador ele tem uma função, o prefeito tem outra. Né? Então, quando eu entrei na Câmara, eu convivi com isso. Então, o prefeito manda projeto de lei, ele cria lei e ele executa a política. Enquanto o vereador fiscaliza, cria leis, aprova leis, fiscaliza e propõe ações para melhorias na comunidade. Então, tem uma diferença. E aí, quando eu participei desse longo período de 4 anos, eu balizei, né, a minha experiência no Executivo e minha experiência no Legislativo. Então, eu hoje, com muito orgulho, né, pelo Partido dos Trabalhadores, eu quero ajudar, né, a nossa cidade, sendo vereador na cidade, né, para poder ter uma Câmara mais autônoma, mais ativa. Então, eu sou a aposta da mudança e da renovação na Câmara de Vereadores. Com a experiência, né, que eu tenho certeza que eu posso contribuir para a nossa cidade, para a nossa comunidade, estar mais presente dentro das comunidades, onde eu moro e na região onde eu moro é uma região de vulnerabilidade social, nós temos vários problemas que precisam ser enfrentados e o vereador tem que estar proativo, tem que estar in loco, permanentemente para poder atuar em melhoria da comunidade, né? E ser a escuta da população. Né? E a população construindo com o vereador essa ação de fiscalização e de cobrança. Ao mesmo tempo que a gente quer a volta do orçamento participativo, o vereador, ele junto com as lideranças da comunidade, as mães, os pais, né, os jovens, consiga melhorar a situação que nós vivemos hoje. Né? Então, assim, tem situações que a cidade melhorou? Claro que nós reconhecemos que tem, mas tem muita coisa que precisa avançar. Então a gente precisa ser uma Câmara mais proativa e é nesse sentido que eu quero ser vereador para mudar e renovar a Câmara de Santo André.